Vamos lá, galera, estamos de volta e a aula hoje é sobre Estatuto da Embrapa. Muita gente pedindo esse tópico, para falar sobre esse tópico aí nos comentários. Eu falei nas aulas anteriores que ia abordar temas de conhecimentos complementares e conhecimentos específicos nas próximas aulas. Porém, devido à demanda, né, devido aos pedidos, eu resolvi fazer essa aula sobre o Estatuto da Embrapa. Então vamos lá. O que é o Estatuto, né? O Estatuto é um documento que é aprovado em ata, né, em Assembleia Geral Ordinária, que fala sobre o funcionamento, né, fala sobre o que é a Embrapa e seu funcionamento, que rege a instituição como um todo, entre outras coisas que a gente vai ver no decorrer da aula. Aqui é só um print da página inicial do extrato da ata, dessa Assembleia Geral Ordinária, onde foi aprovado o último estatuto da Embrapa, que foi em 24 de abril de 2024. Eu acredito muito que o texto dessa ata, da ata em si, não seja tão relevante para essa prova. Então a gente vai se conter ao texto propriamente dito do estatuto, tudo bem? Então vamos lá. Bom, o estatuto ele começa dizendo o que é a Embrapa, né? A Embrapa ela é uma empresa pública. Como vocês devem saber, a administração pública ela se divide em administração direta e administração indireta. Então, a Embrapa ela tá incluída na administração indireta, onde tem as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações públicas e as autarquias. Então, para início de conversa, a Embrapa é uma empresa pública. Assim como os Correios, como a Caixa Econômica Federal, a Embrapa também é uma empresa pública, tudo bem? E ela está vinculada a um ministério, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, na prova, o examinador ele pode confundir aí essas informações. Por exemplo, falar que a Embrapa é uma fundação, falar que a Embrapa é uma sociedade de economia mista, uma autarquia. Não, a Embrapa é uma empresa pública e está vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, tudo bem? E ela está regida, além desse estatuto, olha só, o estatuto da Embrapa ele rege o funcionamento, né, as normativas da empresa, mas também a Embrapa ela está sendo regida por essa série de leis aqui embaixo, né? A Lei 5.851, a Lei 13.303, lei importantíssima. Ela vai até cair para vários cargos aí, hein? Essa lei 13.303 de 2016 é conhecida como Lei das Estatais. Além disso, também a lei número 6.404 e o decreto número 8.945 e demais legislações aplicáveis à instituição. Tudo bem? Vamos para frente. Além disso, o estatuto diz que a Embrapa ela está sediada na cidade de Brasília, né, na capital do Brasil, no Distrito Federal. Então, a sua sede administrativa está na cidade de Brasília, tudo bem? Sede e foro. O foro nada mais é que o local onde a instituição define para resolver, digamos assim, seus problemas, né, suas situações com justiça, esse tipo de coisa, tudo bem? Então, a Embrapa ela tem sede e foro em Brasília, no Distrito Federal. Porém, ela está autorizada a criar filiais, agências, escritórios, representação ou qualquer outro estabelecimento no país ou no exterior. A gente sabe, nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores, que a Embrapa possui 46 unidades descentralizadas no Brasil inteiro. Então, ela está autorizada a criar essas unidades descentralizadas no país. Tá? E além disso, o estatuto ele também traz a informação de que a Embrapa ela tem prazo de duração indeterminado. Como assim? Ela não tem prazo de validade. Então, é uma empresa pública que foi criada para ter uma existência continuada. Diferente, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando está na época das queimadas, época de muita seca, são instituídas as chamadas brigadas de incêndio, né? Então, essas brigadas elas têm prazo de duração determinado, que é aquele prazo estabelecido onde ocorre a maior época de queimadas, desastres ambientais.
Então, diferentemente dessas brigadas, né, a Embrapa ela tem prazo de duração indeterminado, tudo bem? Outro ponto importante que o Estatuto traz é o objeto social da Embrapa. O objeto social é a reunião das atividades que a instituição se propõe e está autorizada a fazer, a realizar durante a sua existência. E ela está contida em apenas 4 incisos dentro do Estatuto. Aqui eu trouxe eles de forma bem resumida, mas vocês precisam ler o Estatuto na íntegra, tudo bem? Nos slides à frente eu vou trazer, conforme está no Estatuto, mas aí vocês dão uma pausa e leem para a gente não ficar muito tempo lendo aqui, para a aula não ficar muito monótono, tudo bem? Mas esse objeto social, trazido aí pelo Estatuto, ele fala o seguinte, ele traz que a Embrapa tem como objeto social o seguinte, primeiro, realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente já viu isso, por exemplo, lá no PDE, tá? Realizar atividades de transferência de conhecimento e de tecnologia. Então, atividades de pesquisa e transferência de conhecimentos e de tecnologia. O que foi desenvolvido nessas atividades de pesquisa tem também como objeto social a transferência disso, né? A transferência do que foi obtido com essa pesquisa. Aí o ponto 3, a formulação, orientação e coordenação da política agrícola nacional. A Embrapa não vai fazer isso de forma sozinha, né? Mas ela pode contribuir para essa formulação, orientação e coordenação da política agrícola, junto com outros órgãos, outras instituições do governo, tudo bem? E por último, a descentralização operativa das atividades de pesquisa, tudo bem? Então esses tópicos é como está distribuído o objeto social da Embrapa, tudo bem? Olha só, aqui eu trouxe eles na íntegra, tá? Aí vocês pausem o vídeo, deem uma lida, que eu trouxe ali de forma resumida, tudo bem? O que eu trouxe naqueles 4 tópicos, eles estão aqui nesses 4 incisos do artigo 4. Além dos 4 incisos, esse artigo 4 ele traz esses 2 parágrafos, parágrafo 1 e parágrafo 2, e traz informações bem importantes. A primeira, essas atividades de pesquisa e desenvolvimento que são realizadas na Embrapa, elas abrangem, olha só, prioritariamente, tá? Não é apenas essas áreas do conhecimento, mas são prioritariamente. O examinador pode trocar essa palavra por outra, tudo bem? Então, abrangem prioritariamente as áreas do conhecimento relativas a ciências agrárias e ciências biológicas. O examinador também pode trocar essas áreas do conhecimento. Mas aí fica mais fácil. A gente sabe que a Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária e estão bem relacionadas, né, essas áreas de ciências agrárias, biológicas, relacionadas à agroindústria e temas correlatos. O parágrafo 2 ele traz o seguinte: as atividades de transferência de conhecimento e de tecnologia, a gente viu lá no inciso 2, elas não incluem atividade de ensino ou assistência técnica e extensão rural. Ou seja, no meu entendimento, a Embrapa ela não quer ser confundida, por exemplo, com uma universidade, porque ela é um centro de pesquisa, tá? Ela é um polo de pesquisa, e não quer ser confundida também, por exemplo, com uma empresa de assistência técnica, por exemplo, uma Emater, tudo bem? Então, essas atividades de transferência de conhecimento e de tecnologia, eles não incluem atividade de ensino ou de assistência técnica e extensão rural. Tranquilo? Vamos para a questão para a gente treinar isso daqui. A questão 1 traz o seguinte: a Embrapa é uma fundação pública vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. E aí, gente, certo ou errado? Essa tá fácil, né? Essa é só para a gente começar a aquecer os motores. Errado, né, gente? A gente acabou de ver que a Embrapa ela é uma empresa pública e ela não está vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, ela está vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, por isso, primeira questão, questão errada. Vamos para a segunda. A questão 2 traz o seguinte: conforme tipificado em seu estatuto, gente, quando vocês verem tipificado, quer dizer que está escrito.
É uma forma que muitas vezes as bancas de concurso trazem essa palavra tipificado, e quem não está acostumado a esses termos, né? São os termos que vêm aí do juridiquês, da parte mais jurídica, então às vezes se confundem, né? Então está tipificado quer dizer, está escrito em seu estatuto, conforme tipificado em seu estatuto, a Embrapa é regida apenas por seu estatuto e pela lei 13.303 de 2016, a lei das estatais. Bom, mais uma vez, questão errada, né? Por quê? A Embrapa está sim regida pelo seu estatuto e ela está sim regida pela lei 13.303. Porém, não é apenas pelo seu estatuto e pela lei das estatais. A gente viu que existem várias leis, né? Inclusive um decreto também que regem, né, ao funcionamento da instituição, que é justamente o que é trazido aí no artigo 1º do estatuto, né? A Embrapa ela é regida por esse estatuto, especialmente pela Lei 5.551, Lei 13.303, Lei 6.404 e Decreto 8.945, além de demais legislações aplicáveis. Tudo bem? Então, mais uma vez, questão 2, questão errada, vamos para frente. Questão 3 fala o seguinte: a Embrapa possui sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, e pode criar filiais, agências, escritórios, representação ou quaisquer outros estabelecimentos no país ou no exterior. E aí, gente? Questão certa ou questão errada? Questão correta, né, gente? Nós acabamos de ver sobre isso. A Embrapa, além da sede na cidade de Brasília, ela também possui 46 unidades descentralizadas no Brasil inteiro. E ela pode sim criar essas filiais, essas agências, escritórios. Está aí, né, no artigo 2 do Estatuto. É só dar uma lida lá que vai estar tudo especificado lá bonitinho, tudo bem? Então, questão 3, questão correta. Bora para frente, bora de mais questão. Questão 4. A Embrapa possui prazo de duração de existência determinado pelo seu estatuto. E aí, gente? Nós vimos que a Embrapa tem um prazo de existência determinado, ou seja, terminou de fazer a pesquisa lá, terminou de elaborar o projeto, a Embrapa deixa de existir? Não, né, gente? A Embrapa ela não tem um prazo de duração determinado, ela tem um prazo de duração de existência indeterminado, dado pelo seu estatuto. É o que está aí no artigo 3 do estatuto, né? O prazo de duração da Embrapa é indeterminado. Tranquilo? Questão 4, questão errada, vamos para frente. Questão 5. A Embrapa tem por objeto social promover, estimular, coordenar e executar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do país. Bom, gente, eu pedi para vocês pararem lá onde eu trouxe os tópicos, né, os incisos falando sobre o objeto social da Embrapa. A gente falou de forma resumida sobre eles, porém é interessante que vocês leiam para ter uma melhor compreensão, né? Porque a banca, quando ela trouxer as questões, ela vai trazer assim, ela vai copiar um trecho lá do estatuto e vai pedir para você falar se está certo ou errado. E aqui sim está certo, tudo bem? A Embrapa tem sim, é um dos seus objetos sociais, né, o inciso 1º, trazido aí no artigo 4, que é promover, estimular, coordenar, executar atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do país. Então, questão 5, questão correta. Vamos para frente. Olha aí, questão 6. Gente, em 4 artigos, a gente já está resolvendo aí 6 questões, hein? Olha lá, gente, merece um like aí de vocês. Questão 6 fala o seguinte: as atividades de transferência de conhecimento e de tecnologia definidas no tópico do objeto social da Embrapa incluem atividade de ensino ou de assistência técnica e extensão rural. Agora vocês têm que voltar lá no tópico onde falamos sobre objeto social e lembrar se essas atividades estão incluídas ou não nessas atividades de transferência de conhecimento e tecnologia. Essas atividades de ensino e assistência técnica e extensão rural. Gente, é muito fácil a banca fazer questão de certo ou errado, tá? Porque ela só basta mudar uma palavra e faz a questão. E aí pode confundir vocês, tá?
Então, nesse caso, gente, é uma questão errada, por quê? Porque a Embrapa ela não inclui em suas atividades de transferência de conhecimento e de tecnologia as atividades de ensino ou de assistência técnica e extensão rural. É aquela coisa, né? Eu acho que é porque ela não quer se confundir com uma empresa de assistência técnica, por exemplo, que ela é um centro de pesquisa, ou com uma universidade, né, com as atividades de ensino. Então, o artigo 4, aí, parágrafo 2º, ele fala, né, as atividades de transferência de conhecimento e de tecnologia definido no inciso 2 desse artigo não incluem as atividades de ensino ou de assistência técnica e extensão rural. Tranquilo? 6 questões aí para esse início do estatuto, vamos avançar no conteúdo. Agora, gente, o artigo 5º ele faz o seguinte, ele fala, ó, na consecução do seu objeto social, a Embrapa ela pode fazer, né, para que ela possa alcançar o que está disposto no artigo 4, naqueles 4 incisos e nos 2 parágrafos, ela pode lançar mão de várias estratégias, né, articulações, realizar atividades. Então, nós vamos ver aqui quais são, né, o que a Embrapa pode fazer para a consecução desses seus objetivos. Então, mais uma vez, eu fiz isso aqui de forma resumida, peguei a parte central de cada inciso, né, de cada tópico, trouxe aqui, são 12, trouxe aqui de forma resumida, mas mais no final eu trouxe também um texto, aí vocês vão parar o vídeo e vão ler, tudo bem? Então, o que a Embrapa pode fazer? Né? Ela pode desempenhar suas atividades mediante convênios, contratos. O que são isso? São parcerias. A Embrapa pode fazer parcerias com outras instituições para poder desempenhar o seu objeto social. Além disso, ela pode se articular com organização pública ou privada. Lembrem disso, não é só organização pública. Por exemplo, quando eu fazia graduação, eu estudava numa instituição privada e fazia um estágio supervisionado lá na Embrapa, que é uma instituição pública. Então havia, né, essa articulação entre a organização pública e privada, no caso a Embrapa e a instituição onde eu estudei. Tudo bem? Ela pode ainda desenvolver atividade em sintonia com o mercado de inovações. Bom, isso é até o que se espera, né, gente? Já que é uma instituição de pesquisa. Além disso, realizar ações de cooperação com organizações. Uma instituição que está desenvolvendo algum projeto, que pede ajuda à Embrapa, né? Ou então a Embrapa está precisando de ajuda de alguma outra instituição, e aí é feito, né, essa cooperação entre organizações. Tranquilo? Vamos para frente. Além disso, a Embrapa pode, para a consecução do seu objeto social, planejar, orientar, promover, executar e supervisionar ações de pesquisa, já que é uma instituição de pesquisa, articular-se, né, com a organização de direito privado, receber e gerenciar os recursos provenientes de ação de cooperação, ou seja, a Embrapa está fazendo um projeto aí junto com o Fundo da Amazônia, por exemplo, né? Só um exemplo. A Embrapa pode receber e gerenciar esse dinheiro que é investido pelo Fundo da Amazônia para poder executar suas atividades. Além disso, articular-se com a agência de fomento ou fundação de apoio, que a gente acabou de ver para frente. Firmar contrato, convênio, acordo de cooperação com outras instituições. Otimizar a alocação dos recursos financeiros. Faltou aqui o financeiros, ficou só nanceiros. Promover e apoiar a formação e o aperfeiçoamento de pessoal. Apoiar técnica e financeiramente a atividade de pesquisa. Relacionar-se com a organização estrangeira e internacional. Eu confesso a vocês que estava lendo isso daqui, aí pensei, estrangeiro e internacional não é a mesma coisa, não? Mas ela trouxe assim, né, no seu texto, organização estrangeira e internacional. Eu acho que organização estrangeira é só o que está fora, né? E internacional é o que está em vários países, alguma coisa desse tipo. Tudo bem? Então, gente, essas são as formas como a Embrapa ela pode atuar, né? O que ela pode fazer na consecução do seu objeto social. Mais uma vez, isso é só um resumozinho dos 12 tópicos que são trazidos aí nesse artigo 5º, tudo bem? E aí eu vou trazer agora, vou passando aqui, vocês vão pausando, leem os incisos, tudo bem? Para a gente poder ir fazendo as questões. Esses aqui são os 12 incisos. Gente, na verdade são 13, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, só um minuto.
Vamos lá, 4 mais 4, 8, mais 5, 13. Exatamente, são 13 incisos, tá, gente? Desculpa aí, são erros de gravação. Mas é isso aí, gente, não tá nada errado não, são os 13 mesmos que estão lá, tá? Só me confundi com o número. Ele ainda traz, né, nesse artigo 5º, o parágrafo único, que ele fala o seguinte, ó, a Embrapa poderá, para a consecução do seu objeto social, na forma do artigo 5º, participar minoritariamente do capital social de empresas constituída com o propósito de desenvolver produto ou processos inovadores. O que é isso, gente? A Embrapa ela pode ser acionista de uma empresa que está desenvolvendo um produto, que está desenvolvendo um processo, tudo bem? A Embrapa pode comprar ações dessa empresa, né? Ela pode participar do capital social dessas empresas, tudo bem? Importante esses detalhes, parágrafos 1 e 2, parágrafo único, a Sebrasp ela gosta de trazer questões sobre isso, tudo bem? E a gente fez uma aqui, a gente vai ver mais para frente. Vamos lá, questão. Questão 7 traz o seguinte: na consecução do seu objeto social, a Embrapa está proibida de desempenhar suas atividades mediante convênios. E aí, né, gente? Questão errada, né, gente? O inciso 1 do artigo 5º, ele traz que a Embrapa ela poderá, na verdade, desempenhar suas atividades mediante convênio, contrato, acordo de cooperação ou instrumentos congêneros, tá? Então a Embrapa, lembrem disso, ela pode fazer parcerias com outras instituições, públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, tudo bem? Então questão 7, questão errada, vamos para frente. Questão 8 traz o seguinte: na consecução do seu objeto social, a Embrapa poderá articular-se com a organização de direito privado para executar suas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Questão correta, né, gente? A gente viu isso no decorrer da aula, né? O inciso 6 aí do artigo 5º traz, né? A Embrapa poderá articular-se com a organização de direito privado, notadamente as que reúnem agentes do setor produtivo para executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tudo bem? Ela não restringe a isso, tá? A esses agentes do setor produtivo, porém ela fala, né? Notadamente, né? Principalmente esses, né? Principalmente esses agentes, tudo bem? Então, questão 8, questão correta, vamos para frente. Questão 9 traz o seguinte: pô, gente, dá um like aí, né? Quem tá gostando das questões. Eu vou fazer, como eu sempre faço, um PDF com as questões e deixar na descrição do vídeo. Não sei se nesse vídeo eu vou deixar ou vou deixar para o próximo. Mas dependendo aí da quantidade de like que tiver aí, eu vou deixar nesse aqui, tá bom? Então vamos para frente. Na consecução do seu objeto, questão 9. Na consecução do seu objeto social, a Embrapa está proibida de relacionar-se com organizações estrangeiras e internacionais. A gente viu, né, gente, que eles podem se relacionar com essas organizações estrangeiras e internacionais. Questão errada, tá? Exatamente aí o que traz o seu inciso número 13. E por último, né, gente, para a gente encerrar aqui nossa aula de hoje, questão 10. Na consecução de seu objeto social, a Embrapa poderá participar minoritariamente do capital social de empresas constituídas com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores. Gente, é o seguinte, duas coisas. Primeiro, essa questão está correta, tá? Mas a banca ela pode trocar duas coisas. A primeira, dizer que a Embrapa ela não poderá participar do capital social de empresas constituídas com esse propósito, tá? Ou, além disso, né, de dizer que ela não pode participar, ela pode dizer que ela pode participar majoritariamente do capital social, tá? Então, eu achei esse parágrafo muito importante, tá? Esse parágrafo único aí do artigo 5º pode ser uma boa opção da banca fazer uma questão, tá? Então, lembrando, a Embrapa ela pode sim, ela pode ser acionista, tá? A Embrapa ela pode ser acionista, ela pode participar minoritariamente do capital social. Pode ser acionista, porém, de forma minoritária dessas empresas aí de desenvolver produto ou processos inovadores. Tudo bem, gente? Então a gente fica por aqui. Eu agradeço a vocês por assistirem até aqui. Dá um like aí, deixa um joinha para fortalecer o canal. Logo mais eu estou trazendo uma próxima aula sobre estatuto, tudo bem? Muito obrigado por assistirem, até a próxima, valeu!